Vem comigo para mais um programa. Olha só, os aspectos regionais são determinantes para o sucesso no plantio de soja. Variações bruscas na temperatura podem comprometer o rendimento da safra, sem falar que pode ocorrer a infestação de doenças em épocas chuvosas. Para quem entende do assunto, o sojicultor pode contar com importantes aliados e driblar as adversidades climáticas e salvar a colheita. O manejo hídrico, nutricional e fitossanitário tem se mostrado bastante eficiente. Para quem entende do assunto, vamos saber então um pouco mais sobre os estudos que indicam essa salvação da lavoura. Quero chamar a Alana Tomen, que é pesquisadora e fitopatologista. Seja bem-vinda ao Mundo Soja. Olá, Fábio, muitíssimo obrigada pelo convite. Um grande prazer conversar com você aqui hoje sobre o meu assunto preferido, né? Sobre pesquisa, sobre doenças na cultura da soja. Então, eu agradeço imensamente o convite. É isso, nós temos muitos assuntos, na verdade, né? Porque aí tem muito tempo de pesquisa, algumas então estão ocorrendo em Mato Grosso, né? A mais recente mostra realmente a eficiência de certo manejo com antecedência e planejado que o produtor pode fazer. E me conta então sobre essa questão justamente envolvendo as doenças que podem atingir o plantio de soja. Certo, Fábio. Como você mencionou, eu moro em Mato Grosso, estou em Mato Grosso há 8 safras, e Mato Grosso é um estado gigante, não só geograficamente falando, né, mas gigante em sua capacidade, mas ele se divide em pelo menos 6, 8 regiões, e cada uma dessas regiões possui características muito específicas que determinam a velocidade da safra, a velocidade de instalação, de aplicação, de colheita, né? Então, para cada região dessa, a gente tem um patossistema diferente. Eu trabalho mais na região médio-norte, mas também tem projetos de pesquisa na região oeste e na região sul do estado. Para cada uma dessas regiões, os problemas são e foram nessa safra absolutamente diferentes. E para cada problema, a gente vai precisar, e os nossos projetos mostraram muito isso, de utilizar ferramentas de decisão completamente diferentes. Então, para cada problema, uma nova solução. Mas, de uma maneira geral, a gente tem visto aí ao longo do tempo muita coisa mudar, né? A variedade de soja mudou, o clima todo ano muda, mas o que mais muda com o passar dos anos, sem sombra de dúvidas, é a performance dos produtos, né, dos fungicidas. Então, nós monitorarmos todos os anos e em regiões diferentes o desempenho desses fungicidas nos ajuda agora, que a gente está colhendo os resultados, a ir para a próxima safra, já sabendo quais são as melhores combinações, visando o controle de ferrugem. Nós estamos encontrando e detectando com muita frequência na região sul do estado, para antracnose, para mancha-alvo, para DFC, né? Aqui na região médio-norte, na região oeste. Então, além disso, óbvio, a gente trabalha muito com variedade e o sucesso de uma lavoura, ele não vem de uma coisa só, né? Então, a gente precisa aí estudar e ter projetos nas mais diferentes frentes para que a gente consiga ter resultados que nos garantam uma próxima safra segura e rentável. Até para explicar para o telespectador, né, porque lá já foram identificadas as doenças em setores, né? Por exemplo, a ferrugem atacando mais na região sul do estado, a antracnose mais na região meio norte, né, e norte do Mato Grosso, e isso tem muito a ver com a questão do solo, dos ventos, porque muitas vezes a doença ela é espalhada até pelo vento, né? E não só pelo estado também, que pode ter chuvas, períodos chuvosos de acordo com um período e espaçado, né? Sim, para nós termos uma doença, nós precisamos de 3 coisas. Um patógeno virulento, né? Um hospedeiro suscetível, no caso da soja, uma variedade que seja sensível aos patógenos, e um ambiente favorável, que aí
assim, a gente pode considerar esse período chuvoso, molhamento foliar longo, né? No caso dos ventos, você não está errada, não está errado. A ferrugem, ela é disseminada pelo vento, né? E foi dessa forma, pelo vento, que ela chegou mais cedo nesse ano na região sul do estado e continua tão devastadora como sempre foi. Na minha região, aqui onde eu moro, e onde eu estou hoje, que é Sorriso, nós não tivemos a detecção da ferrugem. Isso porque aqui na nossa região nós conseguimos plantar de uma maneira mais concentrada, né? E a gente não teve condições tão restritas assim, modo pós-semeadura, que necessitasse ter uma grande área com replantio. Então, todo mundo conseguiu plantar praticamente ali ao mesmo tempo, né, numa janela menor, e a safra foi se desenrolando de uma maneira tranquila, do ponto de vista fitossanitário, até o mês de dezembro, né, onde houve essa transição aí do período vegetativo para o reprodutivo, o que por si só, fisiologicamente, já torna a planta mais sensível ou suscetível a qualquer intempérie, entre eles a ocorrência de doenças. E esse período coincidiu muito com uma invernada de chuva, né? Nós tivemos aí uma última dezena extremamente chuvosa, o que resultou em período de molhamento foliar acima de 8, 10 horas, chegando até 22 horas, ou seja, molhamento foliar quase que o dia inteiro, né? E isso é extremamente favorável, é tudo que um fungo adora, né? Ele se desenvolve, ele consegue iniciar a sua infecção e aí se desenvolver muito bem, né? Então, sabemos, por exemplo, que no caso de coletótrico, que ocasiona antracnose, um período de molhamento foliar de 6 horas já é o suficiente aí para ele iniciar a sua infecção. Então, sabendo disso, nós conseguimos explicar por que as perdas por antracnose, por exemplo, foram tão severas aqui na região do Médio Norte. O mesmo, a gente pode fazer uma análise parecida na região oeste, que também sofreu, sim, com essa doença, mas além disso, agora, nesse momento, tem sofrido também alta severidade de doenças de final de ciclo, chama atenção especialmente para a cercóspora, e aí já os focos também de ferrugem começando a ser detectados. E, diferente da região médio-norte, a região oeste teve sim um replantio, ou seja, teve ali semeaduras sendo realizadas ainda no início de novembro, e essa soja semeada no início de novembro certamente vai sofrer aí com ferrugem, diferente das semeaduras mais antecipadas, né? É isso. Alana, vocês então tiveram a oportunidade de passar algumas orientações técnicas para cerca de 250 produtores que estiveram presentes em um dia de evento, né, o Dia do Campo, né, e lá na cidade de Campo Novo do Parecis, que é em Mato Grosso também, e junto com essa turma de técnicos, né, de estudiosos, vocês conseguiram vamos dizer assim, auxiliar de como é importante fazer esse manejo do solo, nutricional do solo, né? E também justamente a sua área do fitossanitário na lavoura, para que você consiga absorver esses impactos, né? Seja do clima, seja no caso na relação às pragas e doenças. Sim, óbvio que o sucesso de uma lavoura, embora eu goste muito de fitopatologia, né? Acho que pode ser que alguém no Brasil goste tanto de fitopatologia do que eu, mas mais do que eu, acho que ninguém gosta. Mas ainda que eu tenha essa preferência gigante por controlar doenças, não, é impossível dizer que o sucesso de uma lavoura se resume a isso. Então, a gente sabe que para os patógenos mais difíceis de serem controlados, e aí eu destaco mais uma vez antracnose, trago também um exemplo da cultura do milho, por exemplo, diplódia, né, que é também uma doença severa. Todas essas doenças que são muito severas passam também por uma nutrição equilibrada, especialmente tratando-se do potássio. Para o perfil de doenças que a gente tem hoje, volto a dizer, doenças que já estão no nosso sistema, que já estão na lavoura antes mesmo da soja chegar, a gente precisa obrigatoriamente
passar a controlá-las mais cedo, ou seja, antecipar o nosso calendário de aplicações. Isso porque os produtos, de uma maneira geral, existem inúmeros produtos registrados para a cultura da soja, mas predominantemente eles têm uma ação preventiva, né? Então a gente precisa aplicar o quanto antes para que a gente consiga atingir esse terço inferior das plantas, que é quando, na maioria das vezes, por riscos de chuva do solo nessas folhas primárias, as infecções se iniciam. Então, nos nossos ensaios, no que o público aí do Parecis pôde ver, né, foram 237, 240 pessoas, salvo engano, no Parecis, nós recebemos mais de 700 pessoas aqui em Sorriso e 300 pessoas na região sul. E as pessoas puderam acompanhar um pouco da performance desses fungicidas aplicados preventivamente. Além disso, puderam diferenciar aí diferentes grupos químicos. A gente teve também aqui na nossa estação protocolos, projetos de pesquisa específicos para controle biológico de doenças, que é algo que vem ganhando relevância, né? Então, foi muito legal poder compartilhar um pouco com as pessoas o que a gente prepara com tanto carinho desde o início da safra e olha todo dia para esses resultados, para essas parcelas experimentais e depois consegue sim dividir com o público para que eles, para a próxima safra, consigam ter aí, tomar suas decisões com mais confiança, né? Porque já disse, a performance dos produtos ela muda, quando eles se tornaram menos sensíveis ao longo do tempo a determinados motivos. Então, é algo que todo ano tem que ser visto, todo ano tem que ser avaliado, e a gente compartilha isso com o nosso prazer. A gente está conversando aqui sobre essas técnicas para dar maior produtividade à soja. Então, fique aqui com a gente. Até já! Então, vamos continuar com essas orientações técnicas de como deixar o plantio cada vez com uma produção elevada. E olha, a gente conversa com Alana Tomen, que é pesquisadora e fitopatologista. Ela traz para a gente dicas importantíssimas. Vamos voltar aqui então. Alana, essa questão da antecipação do florescimento, que vem justamente trazendo uma demanda nutricional mais forte, isso, pelo menos as pesquisas que estão sendo desenvolvidas já indicam. Isso traz à luz algum indicativo? O florescimento na cultura da soja, ele representa justamente essa fase que eu comentei há pouco, que é essa transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Há um tempo atrás, né, há uma década atrás, predominantemente o florescimento vai acontecer a partir dos 40, 45, até 50 dias, né? Então, a demanda por certos nutrientes, ela acontecia nesse período, porque há pouco eu também comentei, que é um período em que a planta ela se torna mais suscetível, então ela tem demandas específicas nutricionais nessa fase. Do ponto de vista fitossanitário, essa fase também é uma fase em que as infecções de doenças de vagem podem ser iniciadas, né? Então, antigamente, o que nós fazíamos era nos preparar tanto do ponto de vista de nutrição, como também de produtos específicos para doenças de vagem. Volto a falar mais uma vez da antracnose. Nós nos preparávamos para essa fase. Acontece que hoje a gente tem com a redução do ciclo das variedades, a gente tem uma antecipação violenta aí do período de florescimento. Aqui em Mato Grosso mesmo, nós temos variedades que iniciam a sua fase de florescimento aos 25 dias, 26 dias. Então, a gente vê aí que reduzimos a metade, né, esse período tão importante e determinante para a cultura da soja. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que nós precisamos começar a agir antes. Não dá para nós continuarmos tentando controlar e prevenir a fase de flora canivete na cultura nacional lá aos 50 dias. Aos 50 dias ela já está iniciando aí a sua formação de vagem, né? E algumas até iniciando o período de enchimento de criança. Então, esse
esse mapeamento da fenologia da soja, e principalmente essa mudança tão drástica que aconteceu quase que no portfólio todo de variedade de soja, para florescimento mais antecipado, nos leva a, consequentemente, antecipar a nossa decisão, né? Tratando-se do ponto de vista nutricional, como também do ponto de vista de controle de doenças de vagem, que a gente precisa obrigatoriamente manter ali esse período da flor ou canivete com proteção, né? Não adianta nós tentarmos controlar doenças de vagem quando essa doença ela já se instalou nas vagens. Até pelo próprio mecanismo de ação dos fungicidas. A gente fala muito que os fungicidas são sistêmicos, e de fato são sistêmicos, mas essa sistemicidade do fungicida ela é muito superestimada, né? Muitas vezes, quando se fala de sistemicidade de um fungicida, a gente imagina que ele vai translocar a planta toda e que eu posso aplicar, ele vai chegar na folha, vai conseguir chegar na vagem. Isso não acontece, né? Os fungicidas, de uma maneira geral, para a cultura da soja, eles funcionam de maneira... O movimento ele só é acropital, ou seja, só de onde aplicou para cima, no máximo isso. Mas essa sistemicidade, ela acontece no máximo ali dentro da própria folha, quando muito da folha para o pecíolo. Então, não dá aí para a gente aplicar em qualquer outra estrutura, senão na flor, ou quanto mais próximo da raiz possível, isso é um desafio, e esperar que o fungicida funcione. Então, trazer as aplicações para o mais ciclo se deu muito em função dessa diferença de fenologia das cultivares atuais. É isso, Alana. É uma questão que a gente volta a dizer que é uma sequência, né, de atenções, que é o manejo hídrico, o manejo também nutricional e o fitossanitário, que a gente está dando mais foco neste momento. Agora, me responde, Alana, muitos sojicultores têm adotado o bioinsumos como uma fonte importante para bloqueio de doenças e pragas, porque eles acham que isso tem dado resultado na questão de vamos dizer assim, fortalecer o solo e nesse caso também, lógico, aliado a uma aplicação correta e adequada de fungicidas no período correto. Você também acredita que isso pode ser uma solução? As tecnologias não param, elas estão aí cada vez mais tentando trazer soluções, mas os bioinsumos é uma boa fonte de proteção? A gente já tem isso muito bem construído e consolidado para o controle de nematóides, por exemplo. Tratando-se de pragas, a gente tem cases de muito sucesso, né, como o controle de mosca branca, como o controle de algumas lagartas. E as novidades, principalmente para a parte de pragas, elas não param de chegar, né? A gente já tem vírus, a gente não se limita tanto a só fungos e bactérias. A gente tem vírus, tem diferentes micro-organismos que podem nos ajudar e contribuir. No caso de doenças, não estamos tão à frente como hoje o pessoal da nematologia e da entomologia está, né? Nós estamos ainda engatinhando, né? Principalmente para doenças tão severas como essas que eu citei mais cedo, antracnose, leite-alvo, ferrugem, né? São doenças extremamente severas, né? Na qual a gente ainda não conseguiu ter um sucesso absoluto utilizando apenas o controle biológico. A gente tem hoje, por exemplo, o controle biológico com tricoderma, sendo uma das principais ferramentas para mofo branco. A gente também pode trabalhar com controle biológico para o controle do oídio, mas são doenças que não acontecem com tanta frequência assim aqui em Mato Grosso, mas são doenças que são muito importantes na região sul do país, né? Mas a gente tem mantido o número de micro-organismos que podem ser aplicados, então assim, não tem tantos micro-organismos novos chegando para o controle, mas, por outro lado, a gente vê uma evolução gigante do ponto de vista de formulação, associação de micro-organismos que visam e podem controlar outros patógenos por pelo menos quatro maneiras diferentes.
E nessa safra, mais até do que nas outras, a gente conseguiu sim ter mais sucesso com essas aplicações, visando essas doenças que nós temos hoje aqui para nós, que são extremamente importantes para a mancha-alvo, né? Nós conseguimos sim, utilizando produtos extremamente de tecnologia alta, quando a gente aplica preventivamente, mais uma vez, e depois a gente complementa com um bom programa de fungicidas químicos, a gente consegue, sem sombra de dúvida, ter uma inclusão desses produtos. Se for preventivamente, até uma substituição, se feito aí dentro dos 25, 20 primeiros dias aí após a emergência da cultura, de um produto químico por um biológico. Então, o que tenho para dizer do ponto de vista de fitopatologia? Não estamos tão à frente quanto os colegas dermatologistas e entomologistas, mas estamos evoluindo com muita rapidez, né? Mesmo às vezes com os mesmos micro-organismos, mas trazendo inovação, trazendo tecnologia para formulações, nós estamos conseguindo ter resultados mais satisfatórios a cada ano que passa. Eu acredito muito no controle biológico, mas, por outro lado, acho que nós temos que ainda nos debruçar muito sobre esse tema, porque as doenças estão cada vez mais agressivas. Então, a gente precisa aí andar na mesma velocidade que esses micro-organismos patogênicos estão andando. É verdade, Alan. É porque teve até um produtor assim que falou: pô, você hoje está com vamos dizer assim, a medida certa, a vacina para uma doença. Daqui a um tempo, essa vacina foi alimentar essa doença e agora temos que testar outra vacina, né? Porque é isso, às vezes a doença também, né? O vírus, né? A praga, ela também vai se aperfeiçoando para justamente se desviar daquele antídoto, né? Vamos dizer assim. Então é importante estar sempre trabalhando em pesquisas. Agora, Alana, vamos dizer assim, tudo se resume a um bom estrategista, né? O sojicultor, independente de que região esteja do país, ele tem que saber ser estratégico, né? Sabe, conhecer bem a sua área, o seu solo, as questões climáticas da sua propriedade, né? Onde ela está localizada, e ser estratégico, né? Essa que vai ser a diferença, né? Sem sombra de dúvidas, mais do que nunca, a agricultura não é para amadores. Hoje a gente tem diferentes sistemas de produção, são pelo menos 11 sistemas diferentes. As doenças se comportam de uma maneira diferente em cada um deles. Então, eu preciso conhecer a severidade das doenças no sistema soja-algodão, a severidade de um sistema soja-milho. Depois disso, conhecer também a sensibilidade da variedade de soja que eu quero plantar. Eu sei que a sanidade foliar de uma variedade, ela não é e nem nunca foi, e sinceramente acho que nunca será um fator determinante para a escolha de uma variedade. Sempre, costumeiramente, a variedade é escolhida pelo seu potencial produtivo. Quanto maior o seu potencial produtivo, menor é a sua sanidade. Existe uma correlação inversa aí, entre produtividade e sanidade. Então, se eu conheço ali a maior sensibilidade da minha variedade, que é extremamente produtiva, mas eu sei se ela é mais sensível à mancha-alvo, eu sei se ela é mais sensível às doenças de fimosquito, ou é extremamente sensível à anthracnose, eu vou conseguir ajustar o meu programa e personalizar o meu programa de fungicidas de acordo com o meu sistema de produção, que é mais ou menos favorável a determinados patógenos, e também a minha variedade, que é mais ou menos suscetível a determinados patógenos. Isso determina muita coisa. Determina o momento da entrada da primeira aplicação, influencia também no número de aplicação de fungicidas que eu vou ter, né? Poxa, minha variedade é de 100 dias, é de 110 dias, é de 115 dias, é de 90 dias. É óbvio que o número de aplicação para cada uma dessas variedades diferentes não é o mesmo, então não dá mais para tratar a fazenda de uma mesma maneira, né? É óbvio que vai ter que sim direcionar aí os nossos investimentos de acordo com a necessidade que aquela
aquele talhão que aquela variedade possui. Então, você foi absolutamente feliz aí no termo de estrategista, né? Não é mais fácil nós escolhermos variedade, escolhermos produto, seja pelas inúmeras possibilidades que o produtor tem, como também, que eu já mencionei mais cedo, essa diferença, né, de eficácia de produtos, que muda todos os anos. Então, realmente, não, não há como tomar uma decisão mais confiante a não ser sempre baseada em pesquisa, baseada em resultado. Então fica esse convite. Então a gente faz assim, tá? Só um minutinho. 3, 2, 1. É isso então, Alana, antes da gente terminar, eu gostaria que você então chamasse quem gostaria então de também estar vendo toda essa revolução, vamos dizer assim, que vocês propõem para que possa ter uma boa produtividade a soja do sojicultor. Fábio, eu particularmente prefiro muito mais os eventos de campo do que os eventos fechados, indoor, sou um pouco campeira, adoro avaliar e adoro também receber as pessoas na estação para que elas vejam determinado resultado, o potencial de uma planta, o visual de uma planta, do bom controle de doença com os próprios olhos, né? Isso convence muito mais do que qualquer outra coisa. Mas nós sabemos, nós aqui como cientistas, pesquisadores, sabemos a importância de um dado, a importância da análise estatística, a importância da repetibilidade, a importância de sumarizar tudo, porque o visual, por vezes, pode até enganar, mas um dado ele não engana, não. É um dado muito bem gerado, muito bem construído ao longo da safra, ele sim convence, ele é soberano. E para isso, para a apresentação desses resultados, nós temos sim um evento que chama Master Meeting Soja. Ele é realizado em Cuiabá, vai ser realizado na primeira semana de abril. É um evento aberto ao público, basta que as pessoas se inscrevam no site da Proteplan e lá elas poderão ter acesso aí às análises muito bem feitas e também chamaremos diferentes especialistas aí do Brasil inteiro para discutir esses dados conosco e a gente enriquecer um pouco mais aí as discussões para que todo mundo consiga sair com a cabeça aberta e com as decisões já tomadas para resultar numa safra mais produtiva e também mais rentável, né? Então, o convite aí a todo mundo que queira participar conosco do evento em Cuiabá na primeira semana de abril. Então, eu quero agradecer a Alana Tomen, pesquisadora e fitopatologista, que trouxe para a gente essas dicas e orientações técnicas tão importantes para aumentar a produtividade da soja. Muito agradecido. Eu é que agradeço, Fábio, pela agradabilíssima conversa. Sigo à total disposição aí do Mundo Soja. Um grande abraço a todos. É isso, tenho certeza que você também gostou. Quer indicar para algum conhecido? Acesse nossas redes sociais e até o próximo Mundo Soja.